Vamos orar antes de passar para a aula propriamente dita. Deus amado, Senhor poderoso, te louvamos, te agradecemos por aquilo que o Senhor é, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque estamos aqui e pedimos, Senhor, que possamos aprender mais de Ti, que esses momentos sejam diferenciais em nossas vidas, que a gente aprenda aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, que sejamos transformados, Pai, é o que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Vamos lá, continuando aí nosso ciclo de Paulo e suas cartas. Aliás, primeiro peço desculpas que a aula não está no grupo, é minha mulher que está no grupo, eu sempre mando a aula para ela antes, esqueci de mandar, mas assim que lá pelo horário do almoço a aula está no grupo, desculpa, a falha foi minha mesmo. Quando eu faço as coisas com muita antecedência, eu acabo esquecendo dessas coisas em cima da hora. Se eu deixasse para transformar a aula em PDF mais perto do horário, daria mais certo. Mas vamos lá. Uma das coisas que a gente tem visto ao longo das últimas aulas é que o apóstolo Paulo não era um teólogo de Torre de Marfim, acho que foi essa a expressão que eu usei. Ele não estava isolado do mundo, muito pelo contrário. Ele estava inserido ali, inserido em comunidade, e aquilo que a gente tem produzido por ele, ou seja, as suas cartas, elas elas têm uma característica ocasional, elas são fruto ali de uma conversa específica que ele estava tendo com alguma das igrejas ou das pessoas com as quais ele estava dialogando em suas cartas. A proximidade de Paulo e os destinatários das suas cartas é variável, algumas são para pessoas muito próximas, para igrejas para as quais ele havia plantado e pastoreado, e outras são para igrejas que ele conhecia por alguma outra razão. Tá? Mas, de qualquer forma, apesar desse caráter aí ocasional, até meio contingente, do conteúdo dos escritos de Paulo, é possível a gente captar, diagnosticar, talvez, a gente enxergar por trás daqueles escritos pontuais ali um conteúdo teológico bastante coerente, bastante coeso, bastante marcante até, principalmente se a gente leva em consideração da onde Paulo veio, ou seja, o fato dele ser um fariseu, e se a gente conhecer aquele ambiente cultural que o cercava, coisa que a gente viu nas aulas anteriores. E, antes da gente partir para o estudo de cada uma das cartas, a gente vai gastar um pouco do tempo da aula de hoje, um pouco não, todo o tempo da aula de hoje, tentando traçar aí uma linha de pontos fundamentais, pedras de toque da teologia paulina. Nem todos esses pontos sobre os quais a gente vai falar hoje estão em todas as cartas. Alguns pontos estão distribuídos em cartas diferentes sob óticas complementares diferentes. Mas é possível a gente traçar por trás das cartas um perfil da teologia de Paulo. A aula de hoje é basicamente organizada e pensada com base naquele livrão pesado do Michael Gorman, Paulo, apóstolo do Senhor crucificado, se não me engano é esse o nome. É importante eu citar essa fonte, porque normalmente a gente usa algum livro para organizar a aula, mas a gente usa material de vários livros para produzir o conteúdo da aula, juntando um pouquinho de um pouquinho de outro. A aula passada, por exemplo, a gente usou a organização do Gorman, mas também muito material do Michael Bird, muito material do Scott McKnight. Hoje não, hoje é mais o Michael Gorman mesmo, então por isso é importante assim eu trazer isso para vocês. Se vocês tiverem oportunidade, sei lá, em Black Friday, não sei quanto que está aquele livro, é muito bom, tá?
Mas ele separa aí 12 pontos-chave, 12 pontos sensíveis, 12 princípios teológicos básicos da teologia paulina, que pode ser encontrado aí por trás de todas as cartas. Como eu disse, não em todas as cartas, mas em todas as cartas a gente encontra uma composição aí de alguns desses princípios. A partir daqui, assim, eu coloquei esses 12 temas e sempre no final algumas passagens. O Gorman cita em cada um desses 12 pontos nevrálgicos da teologia paulina, ele cita passagens que comprovam isso, passagens em livros diferentes nos quais isso pode ser encontrado. Eu não coloquei todos os textos que o Gorman cita, mas eu escolhi textos diferentes e o mínimo possível, e tem bastante aqui, do que a gente vai encontrar em Romanos. Quando a gente for estudar a Epístola de Romanos, a gente vai entender por que Romanos é a carta assim, com caráter teológico mais bem desenvolvida, mas eu busquei evitar aqui, é inevitável, não tem como fugir de Romanos, mas sempre que possível eu citei outras cartas de Paulo. E dentre essas cartas, eu procurei citar também apenas aquelas que são consideradas indisputáveis na sua autoria. Como assim indisputáveis? Semana passada, a gente, bem no finalzinho, comentou que algumas cartas, alguns autores falam essa pode não ser totalmente de Paulo, mas não estou concordando com isso. Mas, assim, para ser bem assim, incontestável naquilo que a gente está separando para a aula de hoje, eu escolhi manter apenas os trechos das cartas que são ditas incontestáveis. Pessoalmente, eu estou convencido da autoria paulina de todos. Grande coisa, quem sou eu para estar convencido disso, mas, na verdade, era algo que, alguns 50 anos atrás, talvez fosse mais difícil de ser defendido, mas hoje já é bem mais fácil a gente falar, olha, eu sigo a tradição, acho que todas as cartas foram escritas por Paulo mesmo, e esse é meu posicionamento pessoal, mas, como eu disse, quem sou eu para ter essa... Não sou eu o critério, ok? Vamos lá. Eu não vou seguir a ordem de todos esses temas. Vocês vão ver que pelo menos um eu vou deixar para o final, porque é o mais amplo de todos. Se não der para a gente olhar tudo na aula de hoje, sem estresse, a gente continua depois. E o tema que eu vou deixar para depois é o tema 7 aqui. 7? Acho que é. Da nossa... Isso, exato. Do nosso resumão aí dos pontos nevrálgicos da teoria de Paulo. Ok? Estamos todo mundo aí na mesma página? Podemos continuar? Beleza. Vamos lá. Primeiro grande tema da teologia paulina, o Deus da aliança de Israel. Paulo tem a convicção, até aí tranquilo, um judeu fariseu, de que o único Deus verdadeiro que criou o mundo escolheu Israel como povo por meio do qual ele iria agir, firmou uma aliança com esse povo para que ele fosse bênção e luz para todas as nações. Mas não é só isso. Deus espera obediência de absolutamente toda a humanidade e se coloca como Senhor, aqui antecipando algo que vem daqui a pouco, sobre toda a humanidade. Seja por obediência à Torá, seja por obediência à lei de Deus inscrita no coração dos homens, Deus é Senhor sobre, basicamente, todo mundo. E ele planejou uma aliança para restaurar o relacionamento dele com a humanidade, já que Israel não cumpriu o seu papel, Deus planejou restaurar ele próprio a comunhão dele com o ser humano. E essa comunhão não se resume ao povo de Israel apenas. Cumprindo a promessa feita a Abraão, seriam sim, por meio de Israel, abençoadas, mas abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra. Deus, portanto, é um só.
a gente encontra aqui, né, uma defesa do monoteísmo. Deus é soberano, é sobre toda qualquer outra autoridade humana e é Senhor de absolutamente toda a humanidade, e espera a obediência de toda a humanidade, seja Israel, seja as outras nações. Ele se revelou, sim, ao ser humano, fez uma aliança específica com Israel, mas para que fosse abençoado todo mundo, todas as nações. Tudo bem com isso? Acho que isso é bem tranquilo para a gente, né? Não seria para os judeus, porque os judeus veriam essa aliança de Israel de uma outra forma, mas para nós cristãos do século XXI, acho que é bem tranquilo essa premissa paulina aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não, né? Tranquilo. Segundo ponto nevrálgico da teologia paulina, aí, segundo Michael Gorman, o poder do pecado e da morte e a impotência da lei. Aqui, eu coloquei pecado e morte com letra minúscula no tema e depois coloquei com letra maiúscula no texto. A questão é a seguinte: para Paulo, o ser humano tem um problema fundamental. Esse problema fundamental é experimentado por judeus, por gentios, por qualquer pessoa, e não são os seus pecados que ele usa no singular. Ele, o Michael Gorman, tá? Mas é o pecado. O Gorman chega a chamar o pecado de uma força, tá? Uma força que opera com um poder dentro da raça humana, sobre ela, contra ela. E o resultado dessa situação é o confronto da humanidade com a morte. Para nós também isso bastante tranquilo. A gente sabe como que a gente tem um relato do Gênesis acerca da morte. A gente vê Paulo frequentemente enfatizando que a morte é uma consequência do pecado. E a lei é incapaz de livrar o ser humano desses poderes, pecado e morte. A lei tem a sua função, mas ela é insuficiente para vencer, para libertar o ser humano, permitindo que ele se conecte com Deus de volta. O que precisa para isso? A gente já continua. Mas, tranquilo aqui com isso, essa questão de caracterizar pecado e morte como poderes poderia ser um pouco controversa, mas eu acho que, entendendo o que ele está querendo dizer aqui, é bem tranquilo. São como duas sombras que se estendessem sobre toda a humanidade, sobre cada um de nós, uma força que se move também em nós, tendendo à destruição, tendendo ao afastamento de Deus, e isso precisa ser combatido, e nós não temos força para fazer isso. Ok? Joia. Vamos lá. Terceiro tema nevrálgico aí, terceira pedra de toque da teologia paulina, segundo Gorman, a justiça de Deus, fidelidade a Israel e misericórdia para com os gentios. Ele faz algumas digressões aqui acerca do conceito de justiça, mas no frigir dos ovos, a ideia é a seguinte: a justiça de Deus não é apenas aquilo que a gente, às vezes, com a nossa mentalidade bem pós-moderna não, isso já vem desde muito tempo, e é enfatizado talvez aí na modernidade, mas enfim, a gente tem um conceito de justiça que é muito punitivo, muito no sentido de, olha, aquilo que foi feito de errado vai ser punido, mas não é só isso, ok? A justiça de Deus também é restaurativa. Deus não quer punir por punir. A intenção de Deus é construir, reconstruir, fazer novas todas as coisas, e aquilo que está destoando precisa ser, sim, corrigido e refeito, remontado, reconstruído, reconstituído. E Deus manifesta essa sua justiça
de forma fiel à humanidade, misericordiosa, porque o ser humano é realmente infiel, e enviou o seu Filho para efetuar essa salvação, o exercício dessa justiça, liberando a humanidade aí do pecado, restaurando os judeus e gentios para aquilo que eles foram criados, cumprindo a promessa de Deus feita a Abraão. Nós estávamos, então, sob o item anterior, o segundo tema. Nós estávamos sob o efeito de poderes que são o pecado e a morte, do qual nós não conseguimos dar conta, e o próprio Deus, de forma misericordiosa, apesar de sermos distantes da vontade dele, ele mesmo exerceu essa justiça. Ele moveu o mundo de uma forma que permitisse que nós nos libertássemos dos efeitos desses poderes, pecado e morte. Ok? Tranquilo até aqui? Joia. E as coisas vão se adensando agora. Vamos lá. Quarto tema central de Paulo. Eu estou repetindo porque é para a gente ter claro do que isso é. Não são lições jogadas a esmo, são pensamentos importantes que constituem a base daquilo que Paulo trouxe de ensino teológico às comunidades às quais ele escreveu. Quarto, tema central da teologia paulina, a morte salvadora e a ressurreição de Jesus, o Messias. Para Paulo, a morte de Jesus e sua ressurreição em seguida tem significados basicamente inesgotáveis. O Gorman fala praticamente inesgotáveis, eu tirei o praticamente, coloquei inesgotáveis mesmo, porque para onde você olhar, a gente vai sentir e perceber o efeito dessa morte salvadora e a ressurreição de Jesus. Ele traz 3 significados básicos para a morte e ressurreição de Jesus. Mais para frente ele vai expandir isso, mas esses 3 significados são, em primeiro lugar, a morte e a ressurreição de Jesus revelam a obediência fiel de Jesus Cristo ao Pai e o seu amor de Deus e de Jesus Cristo, do Pai e do Filho, por toda a humanidade. Primeiro, então, revelação do amor de Deus pela humanidade. Segundo significado, como Messias, Jesus morre como representante de Israel e como representante de todos os seres humanos, neutralizando os efeitos das ações de Adão. Assim como o pecado entrou na humanidade por meio de um homem, Adão, também por meio de uma pessoa que, representando a humanidade, no caso Jesus Cristo, esse pecado é vencido e os seus efeitos neutralizados. Por fim, terceiro significado da morte e ressurreição de Jesus Cristo, reconciliação humana com Deus. Neutralizados os efeitos de pecado e morte, o ser humano está livre, tema 3, para se reconciliar com Deus, para viver na presença de Deus, coisa que ele não poderia, não conseguiria fazer se não fosse essa ação movida por Deus, que permite que nós estejamos novamente na presença dele. Podemos respirar um pouquinho aqui? A gente, passou por 1/3 aqui dos temas. Tudo bem? Lembrando, tá? Essas passagens que estão aí no final de cada um desses temas são passagens ilustrativas, não são... Ninguém está querendo fazer texto-prova, olha, tá vendo? Está escrito lá, não é isso. São ilustrações de passagens nas quais esse ensino do apóstolo Paulo está expresso. Tranquilos? Olha. Eu
Eu sei que eu não estou muito certo. Opa, vamos lá. Deus fez uma aliança com Abraão. Tá? Por meio dessa aliança, e está também claro em outras passagens, que Israel foi escolhido por Deus para ser um povo diferente que iluminasse as nações. Tá? Até aí, tranquilo. Deus também havia dito que por meio daquela sequência, daquele povo, ele promoveria vou usar a palavra salvação aí, de toda a humanidade. Tá? Ele viabilizaria a salvação de toda a humanidade. Tá? É que falando desse jeito, às vezes dá a impressão que Deus tem plano A, plano B e plano C. E a questão não é essa. Tá? Mas Jesus aqui, ele representa também Israel e também a humanidade, assim como Adão lá atrás representou. Até aí tudo bem? Mais ou menos. A questão é, por que Adão pegou e a gente está sofrendo os efeitos disso? Por quê? Porque Adão nos representa, ok? Certo? Da mesma forma, por que a morte de Jesus ela traz benefício ou se estende os seus benefícios para toda a humanidade? Porque ele, da mesma forma, representa, primeiro, Israel, o povo escolhido de Deus, e, em segundo, toda a humanidade. Como esse potencial meio de reconciliação do ser humano com Deus. Ou seja, meio que o mal que Adão fez, Jesus desfez. Adão representava toda a humanidade, Jesus representa primeiro Israel e toda a humanidade também. Eles falam que eles vários messias, né? Cada época eles tinham messias. E eles falam que a questão da salvação e a questão que eles substituem, né, se é a pessoa de Jesus, ele fala que é o povo, é Israel que é ali. Então, é bem assim, sabe, essa ideia. Vocês não conseguiram expressar direito. Agora quem não entendeu fui eu. Eu não sei se você atrapalhou o som também. Eu vi alguns podcasts que eles falam isso, né? A gente fala sobre a questão da salvação, sobre o Messias. Ao invés de ele jogar sobre uma pessoa, sobre a pessoa de Jesus, que Jesus é santo, né? Para nós Jesus é Deus, para eles não, né? Eles colocam como Israel. A salvação como o povo em si. Entendi. Não como na pessoa de Jesus como nós queremos, sabe? Acho que eu entendi. Definitivamente não é isso que está no sentido aqui do que eu escrevi, do que está do que o ensinamento de Paulo. É representante apenas no sentido de que a ação de um atingir os demais. Sim. Não é representante no sentido, olha, eu represento vocês, então eu estou lá. Não, aquela pessoa fez aquilo e como que representante talvez não seja a palavra ideal, mas por meio daquela pessoa todas as outras são atingidas. Ok? Mas agora eu fiquei até curioso, eu nunca vi quem diz isso, que coisa. Quem que é? Aqueles rabinos você vai encontrar aí, até algumas discussões do Saião, ele participa bastante daquele rabino bem conhecido. Nossa, agora o nome eu não vou lembrar. Não, tranquilo, realmente. Ele está aí no YouTube, se você for colocar aí, até acho que no último podcast ele estava com o Saião, estava ele e mais um de Israel, que eles sempre estão participando dos debates. Aí sempre quando cai nessa questão de Jesus como ser o Salvador, e eles discutem da questão da Virgem, né, e mais, eles sempre batem um pouco nessa questão aí da salvação, eles não aceitam, né? A questão que ele fala que Jesus, sendo um homem,
eles falam que não pode ser Deus e tudo mais. E eles levam um pouco para esse lado, entendeu? Mas eu entendi essa parte representante que você quis dizer, mas eu lembrei que é bem parecido, às vezes, com o que eles falam, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Não, ok, mas realmente não conhecia isso, não. Mas definitivamente não é isso, essa não é a ideia de Paulo de jeito nenhum. Ele era judeu, mas tinha muito bem claro onde havia, qual o limite ali limite, uma palavrinha ruim de usar também, hein? Mas quais as características ali de Israel e aquilo que ainda é atribuído a ela. Com certeza, ele não iria por aí, não. Tá? Vamos lá. Quinto tema aí, nevrálgico, central da teologia de Paulo, messianidade e senhorio de Jesus Cristo. Os títulos Messias e Senhor revelam aí a condição exaltada de Jesus após a sua ressurreição. E aqui é um dos temas que eu acho mais interessantes. Aliás, era isso que eu ia falar. Eu sei que é errado a gente ficar... Nossa, eu gosto mais desse tema do que de outro, porque eles se concatenam tanto um com o outro. Mas essa é uma das questões que eu acho mais interessante. Gente, se Jesus é Senhor... E vamos lembrar aí do contexto imperial no qual Paulo vivia, ok? Ele vivia na época de um mega império poderoso e que nesse período já começa a entender o imperador como de características divinas. Não vou entrar aí no mérito de quanto ele seria divino, mas o imperador era certamente adorado. O interessante é que se Jesus é Senhor, e a palavra é a mesma utilizada aqui no sentido do império, se Jesus é Senhor, ninguém mais pode ser. Jesus governa um império alternativo, eu deixei entre aspas aqui porque essa é a expressão que o Gorman usa, com valores e práticas que destoam e frequentemente vão contra o império. Ele deve ser reconhecido como Senhor e obedecido por quem vive aí em sua esfera de soberania e compartilha com o Pai a identidade divina. A gente já vai ver em seguida aqui a questão do pensamento trinitário, mas aqui Paulo busca, e ele deixa bem claro, e aliás isso aqui frequentemente é entendido como resultado ali de como se deu a conversão de Paulo, né, que viu o Cristo ressurreto. Paulo tem muito forte na mente dele, nos escritos dele, essa condição exaltada de Jesus Cristo. Não apenas, sim, ele é o Messias, e ele é também Senhor sobre todas as coisas. E se ele é o Senhor sobre todas as coisas, ninguém mais pode usurpar esse poder que é dele. E isso colocava os cristãos numa linha de ação aí bastante complicada para o mundo da sua época. Tudo bem com isso? Tranquilo, né? Sexto tema, outro também que é dos meus favoritos. Lembrando, a gente vai pular o 7 para voltar depois. A sobreposição das eras. Em Jesus Cristo, as promessas de Deus foram cumpridas. Deus havia prometido uma nova aliança, Deus havia prometido uma nova era, e Jesus Cristo não é apenas a certeza de que essa era vai acontecer no futuro, mas ele é o início da realização de tudo isso. A gente encontra naquela passagem maravilhosa de Jesus com a mulher samaritana, de que, na verdade, não apenas as coisas já vão acontecer, mas as coisas já estão acontecendo. Essa era já se iniciou, e Paulo tem isso claro na mente dele e frequentemente reitera isso aos destinatários das suas cartas. A gente tem uma era que continua, uma era ainda sujeita à morte, ao pecado, mas já está inaugurada e se sobrepondo aí com esse período presente,
um novo período estabelecido que aponta para o futuro, e a gente vive, portanto, num período já de realização dessa nova feitura de todas as coisas. Essa é outra expressão que eu gosto demais. Está lá em Apocalipse, né, que Deus está fazendo novas todas as coisas. Isso já começou. A gente vive numa era de transição, na qual se observam características da era anterior e características da era inaugurada. Isso significa que nós vivemos não apenas por um mundo que vai vir no futuro, a gente já chega na experiência escatológica, mas na expectativa escatológica, mas nós já somos partícipes, já somos cidadãos dessa nova era, desse novo senhorio, desse novo momento na história, seja a expressão que vocês queiram usar. Mas o importante é a gente entender isso. Não é apenas para o futuro, é para agora. Então, conversas como, quando tudo se resolver, a gente pode chegar nisso. Não. Isso tudo já começou. Deus já nos deu a capacidade, eu não estou querendo usar a palavra poder, tá? Para que nós vivamos de forma diferente nessa nova era já iniciada por Jesus. Tranquilo? Como eu disse, queridos, eu vou pular o tema 7 agora, porque ele é o mais complicado, até porque aqui o Gorman destoa um pouquinho da forma que ele apresenta os outros temas centrais do ensino de Paulo. Os outros ele apenas expõe, e aqui ele já antecipa algumas discussões que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. Ele já distingue perspectivas diferentes, já apresenta dele, ele se delonga um pouquinho aqui. Aliás, tem razão de ser isso, tá? Mas vamos deixar para o final. Se a gente conseguir fazer hoje, ou começar hoje, tá bom? Se a gente não conseguir, a gente deixa para um próximo momento, com a promessa de que isso aqui não vai ser deixado para trás, não. Tá? A gente vai abordar esses assuntos. Tudo bem? Pular o 7? De qualquer forma, está aí, tá? Depois leiam, já vão lendo os textos que estão indicados aqui também. Deixa eu só... Eu não sei quantos de vocês estão ou são familiarizados com essas questões de uma forma mais, digamos, antiga de entender Paulo, de formas mais novas. Eu imagino que alguns estejam, mas, para resumir, nos últimos... pouco mais... Gente, já está fazendo 60, hein? Nos últimos 60 anos, principalmente, os estudos paulinos foram muito impactados por formas novas de se ler o que o apóstolo escrevia. Vamos começar por aí. Tá? Algumas dessas novas formas, até pela verve retórica de alguns dos defensores, foram colocadas em oposição a formas mais tradicionais de ler o apóstolo Paulo. Ok? Isso cria, às vezes, um certo debate muito importante, mas às vezes desnecessariamente violento acerca sobre a oposição dessas questões. E aqui o Gorman trata um pouco sobre isso, e ele introduz uma terceira forma de ler o apóstolo Paulo acerca desse assunto. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso, mas, como eu disse, a gente vai voltar a falar sobre isso no devido tempo. Tranquilos? Então, para quem não conhece o debate, a gente vai expor sobre ele. Para quem já conhece e está louco para ver o circo pegar fogo, calma que a gente chega lá. Tudo bem? Confiem. As coisas estão planejadas, a gente volta para esse assunto. Mas, enfim, vamos lá. 8º tema nevrálgico aí dos ensinos do apóstolo Paulo, esse bem tranquilo, esse não tem polêmica, quer dizer, pode até ter, no sentido acadêmico, de até que ponto Paulo defendia isso ou não, mas o fato é que, por trás dos escritos paulinos, a gente tem uma firme sensação, uma firme percepção de que a experiência de Deus como narrada por Paulo, dele com Deus como narrada por Paulo, só pode ser descrita de uma forma trinitariana. Isso significa o quê? O que você está falando, Carlos?
não está articulado ainda de forma organizada, teológica, a questão da trindade, certo? O Pai como o Deus como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Todavia, naquele período a gente já pode, com alguma tranquilidade, falar que isso já era, talvez não totalmente entendido, como se a gente entendesse tudo hoje, tá? Isso já era entendido, ou pelo menos percebido, sentido, intuído pelas pessoas como temos um Deus que, na verdade, é três. São três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Se você tem dúvida sobre isso, dá uma olhadinha lá em 2 Coríntios 13, 14. Vocês lembram que na aula passada eu falei que Paulo, às vezes, colocava grande carga teológica na introdução de suas cartas ou na conclusão das suas cartas? Aqui é um desses exemplos. São usadas fórmulas como Pai, Filho e Espírito Santo muito cedo no cristianismo, e Paulo aqui está usando, por exemplo. Para ele não, em momento nenhum ele fala, porque, queridos, entendam o seguinte, 2 pontos. O nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, são 3 pessoas. Ele não articula dessa forma, mas já se percebe esse pensamento, essa crença num Deus trinitário. Ok? Eu disse que não tem polêmica, porque todos nós cremos nesse Deus trinitário, que pode ter polêmica até que ponto isso já era consciente naquela época. Para a gente, isso é tranquilo. Joia? Vamos lá para o tema 9, aí, básico do ensino paulino. Outro que me pega de uma forma muito forte, a cruciformidade do pensamento e da teologia paulina. Vocês lembram que lá atrás a gente viu que a morte de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ela é reveladora do amor do Pai, ela representa toda a humanidade, voltando aí para a questão da representatividade, e ela nos reconcilia com Deus? Joia. Tudo isso é verdade. Mas ela também é paradigmática. O que significa? O que é um paradigma? Um exemplo, tá? Não é exatamente isso, mas vamos usar aí o sinônimo de exemplo. A morte de Jesus Cristo é um exemplo para cada um de nós. Ela é a forma de salvação. É a essência daquilo que nos une. E ela traz um padrão, um exemplo de novo. Estou sendo repetitivo porque é isso mesmo. Ela é um exemplo de uma fé que atua em amor. De uma fé, de um modo de viver que não busca o próprio bem, mas o bem dos outros. E esse deve ser o padrão de vida de todos os crentes. Gente, por que isso aqui me pega demais? Aqui fugindo do Gorman, para falar de mim, olha só que coisa. Como, vixe, quem sou eu? Enfim, por que isso aqui me pega demais? Eu acho que deve pegar cada um de nós todos os dias. Deus poderia ter utilizado meios infinitos que a gente não imagina, que a gente não tem capacidade de supor para reconciliar a humanidade com Ele. Certo? Vocês concordam com isso? Provavelmente, né? Qual foi o meio que Deus escolheu? Ele próprio, na pessoa do Filho, encarnar, viver nesse mundo passando calor, numa época sem muito conforto, numa realidade sem muito conforto, na periferia do mundo importante da época, tratando das pessoas mais necessitadas, mais repulsivas para aquela sociedade, e tendo a morte mais absurdamente humilhante que o ser humano poderia ter. Para aquela mentalidade. Tá? Ele escolheu isso, ok? Ele exerceu o seu amor dessa forma. Se ele pede que nós exerçamos amor também, por que a gente acha
que a gente só vai exercer amor padrão Disney. Tudo bonitinho, tudo musiquinha, tudo musical de comédia romântica. Gente, não é isso. Exercer amor, por vezes, pode nos doer e vai doer menos do que doeu para Deus. E vai doer menos do que doeu para Jesus Cristo. Às vezes não é fácil. Às vezes, essa fé que atua em amor é um amor cruciforme, um amor que vai custar, um amor que vai doer, um amor que é contra a nossa intuição, contra a nossa vontade e contra aquilo que a gente está disposto a fazer. Mas é onde a gente tem que tentar chegar. A gente consegue? Só por meio do próprio Deus. Só por meio do mover do Espírito de Deus. Enfim, voltando para Paulo. A morte de Jesus na cruz foi uma forma escolhida por Deus para manifestar o seu amor. E é essa forma doída que, às vezes, nós precisamos aprender a amar. Principalmente as pessoas ao nosso redor, não apenas aquelas com as quais a gente se dá bem, mas principalmente aquelas que, se a gente fosse usar uma palavra humana para taxar o relacionamento, seriam os nossos inimigos. Aliás, a gente tem instruções expressas na Bíblia para amar os inimigos. Pois é, o nosso amor há que ser cruciforme. Esse deve ser o padrão de vida do ser humano sob a autoridade de Deus. Aquele que está usufruindo o privilégio de ser filho de Deus, ser feito filho de Deus, dele é esperado um amor com essa potência transformadora. Tranquilos com isso? Quer dizer, ninguém está tranquilo com isso, mas deu para entender, né? Joia. Vamos em frente. 10º tema central, 10º ponto nevrálgico da teoria paulina. Vocês lembram que eu falei do Espírito agora há pouco? Pois é, chegou. Os profetas haviam prometido o derramamento do Espírito nos últimos dias. Esse derramamento do Espírito renovaria Israel, estabeleceria o Shalom, levaria as nações a Sião. E isso, gente, já ocorreu. Já ocorreu o derramamento do Espírito prometido ou esperado pelos profetas. Cito aqui 2 passagens nas quais isso ficou claro. Tranquilos com isso? Querem aprofundar um pouco essa questão? Isso tem um pouco a ver com o que eu falei agora há pouco, tá? Nós somos capacitados por meio do Espírito para entender, somos capacitados por meio do Espírito para viver dessa forma. Nós estamos numa era de transição. Estamos vivendo a sobreposição de 2 eras, ainda estamos vivendo sob a sombra de pecado e morte. Mas o Espírito nos capacita a viver de forma diferente, antevendo o que vai ser no futuro, mas vivendo já aquilo que Deus planeja. Ok? Joia. 11º tema central aí da teologia paulina, a eclésia, a igreja como uma comunidade alternativa. Para Paulo, na realidade histórica dele, a igreja era uma comunidade de aliança entre judeus e gentios, separada da cultura que era ambiente delas, a cultura anfitriã ali daquelas sociedades. E ela era uma realidade local e global, interconectada no espaço e no tempo. Eu acrescentei o tempo aqui, porque às vezes a gente não tem noção. A gente pensa na igreja como aquele, de uma forma até meio
É porque hoje, no domingo, de manhã, aqui, na cidade vizinha, em todo o país, em todo o mundo, as pessoas estão se reunindo. É mais do que isso, gente. São os nossos irmãos que já viveram, os nossos irmãos que vão viver no futuro. A igreja é uma comunidade interconectada no tempo e no espaço de pessoas unificadas pela fé e pelo batismo. Por que isso? Porque de alguma forma que eu não entendo, que o próprio Paulo provavelmente não entendia direito, nós somos um em Cristo. Por que a gente pode falar sobre isso? Vocês lembram? Acho que foi na primeira aula que eu falei que é muito interessante que no episódio da conversão de Paulo, lá na estrada de Damasco, Jesus chega ressurrecto e exaltado perante Paulo e ele pergunta o que para ele? Por que me persegue? Agora, para Paulo, quem era Jesus Cristo naquele momento? Um criminoso executado no passado. Essa era a visão que Paulo tinha sobre Jesus. Basicamente isso. Um criminoso, um blasfemo que havia sido crucificado e estava morto e enterrado. Desenterrado talvez, mas enfim, morto. E ele se confronta com a aparição do Deus vivo na frente dele de uma forma que a gente não consegue imaginar exatamente como se deu. E esse Deus ressuscitado, exaltado, chega para ele e pergunta por que me persegue. Só que Paulo não estava perseguindo Jesus, para ele estava morto. Quem que Paulo estava perseguindo? As pessoas que se reuniam em nome dele. A comunidade que ele fundou de alguma forma e que entendia que ele estava vivo ainda. Ou seja, a igreja é uma com Jesus Cristo. Como? Não sei. Provavelmente Paulo também não entendia direito, mas ele sabia que era. E uma comunidade que vive de forma completamente diferente do mundo. Por quê? Porque já vive numa outra era na qual as coisas vão ser feitas diferentes. Capacitada por quê? Quem que nos libertou do poder, da sombra que jazia sobre todos nós? O próprio Deus, por meio do seu Santo Espírito. Aí eles enviavam ali arquitetos, pessoas assim, de posição elevada na sociedade, para divulgar ali a Pax Romana, para colocar ali a cultura romana naquele local novo. E aquele local novo eles chamavam de eclesia, porque, se eu não me engano, eu vi uma história, não sei se é verdadeira, aí os irmãos podem esclarecer. E quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se eu não me engano, ele leva os discípulos para a cidade de Filipos. Se eu não me engano, ali tinha uma eclesia romana e parece que Jesus fala em frente a essa eclesia romana para os discípulos deles e fala assim, ó, sabia da eclesia romana? Tipo assim, Jesus é uma minha eclesia. Ali que cita, se eu não me engano, é a primeira vez que cita a palavra igreja, né, que é essa palavra aqui em grego. Se eu não me engano, aí eu não sei se o irmão você concorda com isso ou se não é isso, pastor, porque eu ouvi isso aí, entendeu? Eu vou pedir ajuda para os universitários, vamos lá. A palavra eclesia é uma palavra que significa uma assembleia. Já em muitos contextos diferentes. Ela é grega, não é latino, né? Mas ela é muito antiga, desde a época das folhas, os gregos já usavam essa palavra. Mas é uma palavra genérica para a comunidade. O Antigo Testamento tem uma palavra em hebraico que é kahal, que é comunidade, usado, por exemplo, o nome da Eclesiastes, é aquele que fala com kahal, uma comunidade. A Septuaginta traduzia kahal para eclesia. Então, o empréstimo que é feito com o Antigo Testamento é mais ligado a essa tradução do que ao uso do Império Romano, o uso na comunidade grega antiga também. Né? Até tem o exagero etimológico, quando chamado para fora, tal, mas não é
e acho que os romanos não tinham nada semelhante, assim, não tinham a eclésia da cidade. A Roma tinha assembleias, sim, né? Mas... E desde a República Romana eles tinham as assembleias que em grego seriam chamadas de eclesia, em latim não. E eu não sei se no nível assim, porque as cidades gregas elas tinham status diferentes. Filipos, por exemplo, que é a cidade filipense, ela era uma cidade autônoma, ela era diferente em termos de nível em comparação com outras cidades, né? Então, eu não sei, possivelmente ela tinha assim algum tipo de assembleia organizado, como é? Mas eu não sei se levava esse nome de eclesia, eu não sei. Isso aí é que eu lembrei porque bate um pouco as crenças. Nós somos uma comunidade que leva Cristo, tipo assim, nós somos esse representante, né? Que leva esse novo modelo de viver, que leva, tipo assim, que traz essa paz. Era meio que eu ouvi falar, meio que os romanos faziam nessas novas cidades conquistadas, vamos colocar assim. Eu acho que, de verdade, eu estou achando que é um pouco de exagero, levar as coisas, as últimas, assim, querer ver significado em tudo, significado e ficar girando o termo e, sei lá, me parece um pouquinho exagerado aí. De qualquer forma, não tem nada a ver com isso, mas aqui é um exemplo também do pensamento paulino em pontos diferentes da carta. Por exemplo, em 1 Coríntios 1:2, ele usa aí essa expressão. Só retornando aí, voltando aí para essa ideia que a gente viu na aula passada, como Paulo colocava às vezes núcleos teológicos extremamente profundos em pontos insuspeitos da sua correspondência. E por fim, realmente o 7 vai ficar para outro dia. Vamos lá. 12º tema central aí da teologia paulina. Parousia, a ressurreição e o triunfo final de Deus. Paulo, lembrando, era um fariseu, um judeu apocalíptico, e ele tinha, sim, uma expectativa acerca do mundo vindouro, da consumação de todos os tempos, no qual Israel seria restaurado, mas ele modificou aí, ele continuava com essa expectativa já de uma forma diferente, aguardando sim a restauração de todas as coisas, olhando para o futuro como algo para ser esperado ardentemente. Em Romanos a gente vê com profunda beleza esse aguardar da renovação de todas as coisas, até a natureza espera essa ressurreição, esse triunfo final de Deus. E isso é algo, para alguns até, talvez exageradamente aí, alguns acham que é o centro de toda a teologia de Paulo. Aliás, todos esses 12 temas vai ter alguém defendendo que é o grande centro da teologia de Paulo. Mas esse é um dos frequentes aí. A expectativa pelo triunfo final de Deus, quando tudo vai ser refeito. E ele percebeu na ressurreição de Jesus Cristo o início dessa era vindoura aí, que no futuro será finalmente consumada. Queridos, tranquilos, alguns temas aí um pouquinho mais complicados que os outros, e realmente, como eu imaginava, o tema 7, justificação pela fé, fica para outro dia. Já está aí com vocês, já dei uma lida, já pensem, mas mais para frente a gente volta para esse assunto, ok? Semana que vem a coisa começa a pegar fogo aí, gente. Vamos orar e a gente toma um cafezinho aí para encerrar. Deus amado, te amamos, Pai, te exaltamos, declaramos que só o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a viver dessa forma. Nos ajuda, Pai, a entender que devemos viver não mais sobre sombra de pecado e morte, Pai, mas, acima de tudo, sob a sombra da cruz na qual teu Filho Jesus foi morto. Morte essa que não prevaleceu contra ele, Pai, e não prevalecerá contra nenhum de nós pelo mover da tua ação, Senhor. Te agradecemos
e nos ensina, Pai, nos capacita por meio do Teu Espírito a viver já, na atualidade, a partir de hoje, Pai, a partir de ontem, se fosse possível, viver dessa forma, a derramar e espalhar o amor que veio da cruz, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.